Fala aí, pessoal do Flamengo. Hoje é quinta-feira, tem a novidade importante. José Broto abriu um jogo sobre a importância de Lucas Paqueta. E essa declaração está dando o que falar entre bastidores. Será que vem a novidade por aí? Bora conferir todos os detalhes. Já deixa seu like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo e bora pro vídeo. Com um jogador como esse, porque ele pode jogar aberto pelos lados, ele pode jogar por dentro. Aí o Flamengo... Ele e o Savarino fizeram uma dupla, essa dobradinha de sair da ponta para dentro, do lado esquerdo. Aí precisa saber como é que o Flamengo vai aproveitar. Esse ponto que o Zé trata, e eu sei que nem vi o chat ainda, mas deve ter rubro-negro que falou assim, como assim substituir, o Arrascaeta não vai sair? Primeiro, o tempo está passando, em algum momento o Arrascaeta ficará mais veterano, e mesmo ele bem na ponta dos cascos, ele não aguenta. A temporada passada dele foi espetacular. Espetacular. E o ano anterior, de mais dificuldade com lesão. Você tem um cara, primeiro, dá pra jogar junto. Muito junto. Segundo, se tiver que optar por um por outro, pelo calendário e a ambição do Flamengo, você dá ali minutagem pros dois e eles são sempre frescos. É por isso que o Flamengo é diferente, porque foi incomparável, né? Você imaginou, tá voltando, gente. Você imaginou ter uma dupla de meias, Almada e Debochado, e Arrascaeta? Jesus, quem é que vai parar? Fala pra mim. Fala pra mim como é que resolve essa parada. Tava demorando. Faz muito tempo que o Flamengo busca um reserva pro Arrascaeta. Então, não, tentou. Só que não vai ser o caso, né? Exato. Convenhamos que, assim, o Almada, se for contratado pelo Flamengo, meus amigos, de verdade, um juízo de valor que é necessário para essa discussão. Se o Flamengo contratar o Almada é titular. Não, o Almada vai jogar. O Almada é um ótimo jogador. Jogador fantástico. Ainda mais com o Lino já fazendo esse papel pelo lado direito do campo, o Almada faz o lado esquerdo ali. Não tem como não colocar o Almada para jogar. É muito talento. O Flamengo tem o melhor elenco do Brasil. E se fechar com o Thiago Almada, passa a ter um jogadoraço. Para os parâmetros do futebol brasileiro, para os padrões do que se joga na América do Sul, o Thiago Almada é bem acima da média. Nós vimos o que ele fez anteontem. Anteontem é 24 pelo Botafogo. Não tem um ano e meio o que ele fez pelo Botafogo na Libertadores e que o Botafogo venceu juntamente com o Campeonato Brasileiro. Então, assim, não sei o que os amigos pensam, mas o Thiago Almada vindo pro Flamengo, ele vem para jogar. Eu vou falar para você, o Flamengo já tem o melhor elenco das Américas, né? Agora, com o Thiago Almada, então, é puro de 10, né, gente? É puro de 10. O incomparável plus. É o incomparável... Incomparável deluxe. Mas aí, como que ele vai jogar? Ele vai mudar, vai mudar o sistema de jogo, porque ele joga num 4-4-2, bem com os dois alas voltando. O Almada está com dificuldade de fazer isso lá no Atlético, por isso que não joga. O que o Rafa falou... Não, eu sei. É que ele joga da esquerda para dentro. Sim, mas... E aí muda de lado. Sim, não, mas era a questão... Samuel Lino, entendeu? A minha questão não é essa. A minha questão é... Acho que o Lino marca o lateral adversário pela direita. Sim. Acho que o Almada marca o lateral pela esquerda. Aí concordo com você, Zé. É um problema. É um problema. Porque o Atlético não tem feito isso. Tem tido dificuldade. E aí sobrariam Pedro e Arrascaeta. E o Paquetá para jogar vai jogar de volante. É isso que eu tô falando, porque a formação... Tem só 11, hein? Mas a formação... Joga 11. Não, Pascoal, eu sei, mas a formação que ele tem colocado, a forma tática é um 4-4-2. O que pensa se recua o Pascoal, o Paquetá, aí ele e o Jorginho, por exemplo... Paquetá e Jorginho terão problemas, eu acho. Porque não tem ninguém que marque. Aí se você tiver os dois externos com a Almada e com o Lino, você vai sobrecarregar. Olha lá, Pascoal. Não, você vai sobrecarregar. Sim, mas... É natural, porque equipes vão agredir. A cara do Pascoal é melhor, vão tentar jogar. Né? Uma coisa é quando você tem a bola nos pés. Não, bons jogadores, eles são. Ninguém tem dúvida. Vamos lá, um negócio pra você. Sua Almada vem? Ou tô querendo ele lá, hein? Pascoal, não. Eu tô querendo ele lá. Eu acho que ele é bom jogador. Puxa vida. Ele é bom jogador. Jesus. Ele é bom jogador, mas a gente tá vendo que o Jorginho é muito bom jogador com a bola nos pés. Isso. Sem a bola, ele precisa de alguém para marcar. Correr. Esse que é o equilíbrio. Eu tô me baseando na equipe do Cruzeiro que foi montada pelo Jardim. 2 jogadores de marcação, o Silva e o Romero, né, que marcavam e jogavam. Aí você tem a variação lá com o Matheus, que saía de um lado para o outro, tal, junto com o Caio, e 2 jogadores de lado de campo que marcavam muito, muito. O Wanderson, ele marcava, e o Christian, muitas vezes, tinha essa variação de ele entrar por dentro para fazer um terceiro jogador. Por dentro, para poder liberar o lateral que passava, e o Matheus ali encostava
no Caio Jorge. Estou me baseando naquilo que o Leonardo Jardim montou no Cruzeiro. Aí você pega os jogadores do Flamengo, eu não estou questionando os jogadores, eu estou falando como ele vai montar, ele vai mudar o sistema de jogo, porque mudando o sistema de jogo, 4-2-3-1, e aí você consegue ter essa variação, você consegue ter o Paquetá, você consegue ter algumas coisas ali que você pode dar uma certeza e um equilíbrio. Mas eu vejo mais por esse lado da dificuldade que ele vai ter para encontrar esse equilíbrio. É mais isso, não estou... Porque eu acho que assim, você tem ótimos jogadores. O Almada para mim não tem nenhum, não vai ser nenhum problema. Você dá-se um jeito. O Almada não vai ser problema. O problema vai ser para quem vai sair do time. Porque o Almada não vai ser problema para o Flamengo. Se vai jogar no 4-2-3-1, acho que essa linha de 3 é uma linha forte, mas vai precisar de explosão. E nessa linha de explosão tem que jogar o Samuel Lino, tem que jogar o Almada. Sim, nessa linha de 3. Eu estou só citando, não sei se ele vai jogar no 4-2-3-1. Se ele fizer essa linha de 3, você precisa de 2 jogadores em profundidade para poder... precisa de 2 volantes. E desses 3 meias, pelo menos um jogador que como diria o Zinho, agrida a profundidade. Né? O Zinho gosta de falar isso. Né? Os espaços futuros. O espaço vazio, o espaço futuro. Então precisa desse jogador, e aí esse vai ter que... Se o Samuel Lino vai mudar de lado, ou se o Almada vai jogar do lado direito, aí é uma questão do treinador. Leonardo Jardim. Problemão, hein? Eu tô querendo, hein, Leonardo Jardim. Eu não sei se você tá, mas eu acho bom demais. Olha só o sorriso, ó. Vai chegar o Almada? Você acha que o Almada é problema? Problema é ter jogador ruim. Problema é ter jogador que não encaixa no time. Isso é problema. Jogador bom é um espetáculo, rapaz. Não tem treinador que não gosta de jogador bom. Sabe por quê? Sabe qual é a palavra que custa mais caro no futebol? Qual é? Qualidade. Ah, é? E o Flamengo tem? Ô, Rafa, mas é bem por aí, né? O famoso vai se vir ali, vai jogar um monte de competição, vai ter espaço para todo mundo, mas decisões terão que ser tomadas. Assim, a gente tá brincando, é verdade. Vai ter que ter uma solução de compromisso aí. Alguém, em algum joguinho importante, vai ter que ir pro banco e não vai gostar. Mas aí é o famoso problema dele, né? E aí a questão é o modo gestor do Leonardo Jardim, né? Eu acho que ele nunca teve essa oportunidade na vida de lidar com essa necessidade de administrar um vestiário tão pesado. Ele vai ter que fazer isso agora no Flamengo. Já está fazendo. Com ou sem o Almada, o Flamengo já tem um elenco muito pesado. Alguns jogadores nessa rápida discussão aqui sequer foram lembrados. Ninguém falou o nome do Pulgar, ninguém falou o nome do Saul, ninguém falou o Luiz Araújo, ninguém falou o Plata, que fez uma ótima Copa do Mundo pela seleção do Equador, jogando de centroavante, inclusive, muitas vezes, flutuando às vezes como falso 9. Então, assim, tem esse problema. Mas isso aí, Pascoal, lá dentro do Valladolid, né, Pascoal? Não conta pra ninguém, não. Mas o time do Ronaldo Fenômeno caiu com os gols que o Gonçalo Plata perdia, tá? Mas não conta pra ninguém, não. Dito isso, a gente tem que considerar algumas coisas. Assim, o fato de ser um calendário longo, mas o Flamengo não está mais na Copa do Brasil. O Flamengo tem a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem um jogo a cumprir contra o Mirassol, então são 21 jogos pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem os jogos da Libertadores, o mata-mata, ou seja, no máximo mais 7 partidas. O Flamengo tem 28 jogos a fazer até dezembro desse ano, jogos oficiais. E aí, gestão de elenco, né? Sempre priorizando 3 aspectos. Primeiro, o melhor funcionamento para o time, e o Leonardo Jardim é suficientemente capacitado para isso. Eu acho que nada é mais soberano do que o time, o coletivo funcionar. Segundo, a questão física, quem estiver melhor fisicamente vai ser escolhido, e não tem muito jeito. Você tem exames que mostram isso lá, testes, exames de sangue, o tal do lactato. Os caras hoje conseguem cientificamente mostrar quem está perto de ter uma contusão muscular, quem está numa condição física melhor. Esses caras vão jogar, porque os jogos vão ter essa exigência. Todos os times que enfrentam o Flamengo na Libertadores ou no Campeonato Brasileiro vão impor ao Flamengo a condição dele ser o protagonista. Então o Flamengo tem que estar condicionado para isso. E o terceiro aspecto, a fase, o momento, né? Às vezes um jogo ou outro, o jogador pode ficar fora, mas se o momento dele é bom, respeita isso e conduz de novo esse jogador ao time titular. Mas é o que disse o Pascoal, né? O problema é ter jogador ruim. Jogador bom nunca é problema. Vamos lá, eu estava pegando aqui, assim, o primeiro semestre do Flamengo foi bom, mas com... A queda da Copa do Brasil por Vitória foi... Então, para mim isso aí... E no Brasileiro há uma distância. Sim, há uma vantagem. Eu estou até pegando a matemática, porque eu acho que eram 7 pontos. Deixa eu dar uma olhada aqui.
41, exatamente. E com um jogo a menos. Então, 41-34 com um jogo a menos. Então, vai. Caso vença, vai para 37. E ninguém sabe quando vai ser, viu, Felipe? É isso. Os outros jogos adiados já estão marcados. Esse aí ninguém sabe quando vai ser. É isso. 41 vai. Ganhou 37, mas é uma vantagem. São 4 pontos. E na Libertadores, o time também teve seus momentos ali bons, ali ruins, mas tem ali uma... Passou alguns momentos de instabilidade. Passou, mas o sorteio foi razoavelmente ok, assim, né? Eu vou levantar a chave inteira, porque não lembro de a chave de cabeça, mas não pega Palmeiras ali nos primeiros enfrentamentos e tal, e a gente sabe que nessa edição, com os maiores da Argentina fora, Palmeiras e Flamengo tem ainda um favoritismo maior. Você ficou devendo em alguns aspectos, né? Pro que se espera do Flamengo. O que você imagina pro segundo semestre? Acho que o torcedor do Flamengo cobrou muito o Flamengo por conta da desclassificação da Copa do Brasil. Inclusive a reação no Maracanã em algumas partidas pós-desclassificação, porque o jogo da desclassificação foi lá em Salvador, né? Lá no Barradão. Perdeu em casa e perdeu o Fluminense... Pera um pouquinho, só uma coisa. O chaveamento fugindo do Palmeiras, mas o oitavas de final pega o Cruzeiro e o Cruzeiro terminou a fase de grupos assim. Tá subindo. Eu fiz o último jogo do Cruzeiro, foi um massacre assim, jogando bonito e tudo mais. Então é um confronto de oitavas de final que podia ser semi, podia ser decisão. Entendeu? Eu falei da divisão dos... É porque assim, o Flamengo passar pelo Cruzeiro ou o Cruzeiro pelo Flamengo, este lado é um lado mais acessível. Mas o confronto inicial é uma pedreira. Na Copa do Brasil é o Cruzeiro. Desculpa, na Libertadores sim, é o Cruzeiro. Sim. É muito complicado. Sim. É muito complicado. Mas o Flamengo, se tiver todo mundo aí com o Thiago Almada e todo mundo legal... Porque hoje, por exemplo, o Palmeiras recebeu os jogadores que voltaram da seleção do Paraguai. Agora só está faltando jogador... Maurício também recebeu oferta, né, Pascoal? Maurício tem oferta da Itália. Tem um da Itália e tem um do Atlanta, né, dos Estados Unidos também. Mas acho que não vai sair, Zé. A impressão que eu tenho é que ele não vai sair. Pelo que eu falei com o pessoal do Palmeiras, a grande expectativa é quanto à situação do volante do Botafogo, né? Danilo. Do Danilo. Se o Danilo vai ou não, porque eu vou falar para vocês o que eu tenho de informação. A única oferta que o Botafogo tem pelo Danilo é do Palmeiras. O Botafogo não tem nenhuma outra oferta. Tem Confere, consulta. Pascoal. Diga, Rafa. Confere, ele falou. Confere, é isso mesmo. Não, eu estou falando o que eu sei, o que eu tenho de informação. Os outros consultaram. É aquele negócio. Escuta, eu estou aqui pensando Mas nesse quem que fala agora no Botafogo? Hein? Qual é a pessoa que... E 2 consultas foram feitas quando o John Textor ainda estava no Botafogo, tá? Isso. Agora conta, o Nottingham Forest... E hoje fala com quem lá no Botafogo para saber dessa situação? Porque o Textor está fora de vez. Com os que assumiram a SAF, né? Tem os que foram designados, né, pela Justiça para tocar a SAF do Botafogo, mas não são pessoas que estão aparecendo muito. O que você sabe é que o João Paulo Magalhães Lins, que é o presidente associativo, está um pouco mais participativo, né? A relação entre ele e o John Textor ficou muito arranhada depois das coisas que, inclusive, o John Textor falou. Não fala a fonte. Mas o Bruno Andrade, para a gente daqui a pouquinho largar a informação do Corinthians, lembrando que é 900 likes, informação exclusiva do Mercado da Bola. O pessoal está falando muito aqui no chat sobre Paquetá. E o José Boto conversou contigo e ele falou sobre a situação do Paquetá no Mengão. Atualiza aí, Boto. Não, mas isso é um fenómeno que tu sabes que se passa na Europa, em todo lado, não é? Quando o Atlético de Madrid pagou 120 milhões pelo Félix, todos os outros clubes começaram a pedir ao Atlético de Madrid valores que não eram, se calhar, os valores reais que pediriam se eles não tivessem pago os 120 milhões por isso. Eu lembro-me no Benfica, nos meus anos de Benfica, a contratação mais cara que fizemos foi do Cardoso por 10 milhões, não é? Quando tu passas essa fasquia, quando tu passas o Benfica era conhecido, não é a minha altura de pagar 10, 12, 5, 6, 4, não passávamos disso. Era um imperativo do Presidente. Mas quando tu mudas essa visão e passas a uma fasquia de jogadores de 25, 30, não é? Nunca mais vais comprar jogadores por 5, 6, porque os clubes vão-te pedir muito mais do que se pagas 5 ou 6 em jogadores que valiam 2, percebes?
Bruno Andrade, o Paquetá, eu vejo que uma galera pega muito no pé dele também por essa questão da Copa do Mundo, que ele não teve uma grande participação, mas no futebol brasileiro ele tem uma importância fundamental. E ele é um jogador de uma prateleira diferente aqui no Brasil. Eu acho que até na Europa a gente já apurou muito sobre isso, que ele poderia ter dado um salto maior. O Manchester City ficou próximo de contratar ele, mas ele teve aquela questão aqui da investigação, né, feia no futebol inglês, questão de apostas e tudo mais. Mas ele é um jogador de uma prateleira no futebol diferente aqui no futebol brasileiro, e o Flamengo sabe disso, né? Por isso que pagou alto nele. Sem dúvida alguma. E se existir dúvida, é só recuperar aquilo que você falou. Não tem muito tempo assim o Guardiola, que é o Guardiola, queria contratar ele para o City, que é o City. Mostra muito da grandeza e da qualidade do Paquetá, que ainda não entregou tudo aquilo pelo preço que custou. Mas tem muito tempo pela frente, o Flamengo vai estar em todas as frentes, o Paquetá vai ser importante, muita calma nessa hora. É bom jogador, tem qualidade, tem quem goste, tem quem não goste, faz parte, o futebol é democrático, essa é a grande graça do futebol, mas essa frase, essa declaração do Boto tem muito mais a ver com a contratação do Paquetá do que propriamente sobre o Paquetá, que é aquela questão que nós falamos lá atrás, aliás, que muita gente falou lá atrás e infelizmente muita gente discutiu e achou que era perseguição. A contratação do Paquetá por 40 milhões de euros, pouco mais do que 40 milhões de euros, tem um lado bom e o lado ruim. Claro que o lado bom é muito melhor, né? Porque é contratar um grande jogador de seleção brasileira e passar a mensagem para o mercado nacional e internacional que você consegue ter 40 milhões de euros por um jogador de seleção, por um jogador de Premier League. Isso é o mais importante. A impressão que fica principal é um Flamengo que mostra poder no mercado. Mas há o outro lado, há o ônus disso, que é pequeno, mas também existe e o Boto confirmou. Antes que as pessoas digam que não tem ônus nenhum, que não faz sentido. Lá vamos nós outra vez. É o próprio diretor do Flamengo confirmando que tem a parte, não diria ruim, mas a parte negativa de pagar 40 milhões de euros um jogador de seleção brasileira de Premier League. É que daqui em diante, os outros clubes vendedores, quando o Flamengo bater a porta, se o Flamengo quiser pagar 20, eles vão pedir 30. Se o Flamengo quiser dar 40, eles vão pedir 60. Porque o Lucas Paquetá, ou no caso a contratação do Lucas Paquetá, inflacionou muito o mercado no Brasil, especialmente o mercado do Flamengo. Porque todo mundo percebeu que o Flamengo tem dinheiro em caixa para poder investir pesado. E é isso. Jogador de 2 milhões de euros hoje para o Flamengo custa 10. Jogador de 20 milhões de euros para o Flamengo custa 40. Não está nessa declaração, porque a gente guardou para o momento certo, para Flamengo e Cruzeiro e Flamengo na Libertadores, mas o próprio Boto considera que a inflação no Lucas Paquetá teve efeito no Caio Jorge. Não tivesse o Flamengo pago o que pagou pelo Paquetá, o Caio Jorge seguramente, apesar de o Cruzeiro também ter dinheiro, ser muito bem organizado e ser um rival grande hoje do Flamengo, o Cruzeiro talvez não colocasse o valor que colocou no Caio Jorge. Isso vale para outros jogadores. O Boto nessa entrevista reconhece que, por conta do Paquetá, logo na sequência, e até mesmo nesse mercado agora do meio do ano, eles sondaram alguns jogadores com a ideia de que esse jogador custava X. Mas na hora de conversar, o clube pedia Y. E eles consideravam que não, esse jogador não faz sentido custar Y. E na cabeça do Boto, na cabeça do Flamengo, tem muito a ver com o impacto pela contratação ou da contratação do Lucas Paquetá. Boa. O chat perguntando de Danilo, Danilo Almada. Mandei mensagem para algumas fontes, pessoas. Do Danilo eu tive algumas atualizações, mas estou esperando mais uma resposta, tá bom? Mas, tô nem aí, produção. Vamos largar a informação sobre o Corinthians. Chegamos perto ali. Ô, Bruno Andrade, nos atualize, por favor, então. É time europeu querendo o André, mais um. Vai ter vinheta, produção? Me avisa aqui. Não tem vinheta. Eu quero a bomba aqui. Coloca a bomba. Vamos colocar a bomba? Acho que é válida a bomba, né? Pode colocar aqui, bem no meio aqui, ó. Bora falar de Corinthians, então. Vocês tanto pediram e o Bruno Andrade tem atualização. Não é novo Transferban, não, viu? Vocês estão provocando aqui no chat. Mas sim um novo clube europeu querendo o André, né, Bruno? Nos atualize, por favor.
E até de forma mais específica, mais um clube italiano. O André hoje na mira da Juventus, da Itália, do Spalletti, ex-técnico da seleção italiana. Não custa lembrar, né? No começo do ano o André teve uma negociação bem encaminhada com o Milan. O negócio não foi para frente por vários motivos, entre eles porque a presidência, o Osmar Stabile, enfim, na última hora, juntar isso com duas condir com o Corinthians. Que eu fico pensando assim, o Corinthians A necessidade pequena atualizar é o que o Botafogo Pensava que você nada, volto com você. aqui não fala. Nós iríamos escolher o Ontem, muito abaixo ontem, e uma coisa porque havia conseguido uma ombrada sempre deu ação não tomar nenhum tipo de providência. Eu só quero dizer que não vai ser uma coisa. Ele o rei. Eletro que o são ainda mais a rede. É o maior que tem, bastidores. E ele que essa história titulares. tá aí declarações, boa parte. Guardar aquela O contrato, Paulo, o contrato é de uma temporada, e quando eu falo uma temporada é pensando em Europa, não humilde, foi muito torcida. aqui, ó, E você, o que achou dessa notícia? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as próximas notícias do Flamengo. Valeu, até o próximo vídeo.